Olá Dev, estamos então com o nosso primeiro teste já funcionando e passando aqui na nossa aplicação. O que a gente vai começar a fazer agora é a refatoração para melhorar esse código, torná-lo reusável e com um pouco mais de qualidade, né? Bom, em primeiro lugar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, ao invés de colocar os títulos diretamente aqui no HTML, nós vamos criar uma estrutura de dados aqui, um array, né, de objetos. E aí a gente vai fazer um map para percorrer esse array para poder imprimir cada uma dos itens da lista aqui, né? Então é uma forma de a gente separar a estrutura de dados da renderização em si, beleza? Então vamos começar aqui criando essa estrutura de dados, vou chamar aqui de const books. Isso vai ser igual a um array. Nesse array eu vou ter aqui um primeiro objeto, a propriedade name. Opa. E aí aqui eu vou pegar o primeiro título que está aqui, vou copiar e vou colar aqui. Ok? E um segundo objeto aqui, name também, para poder a gente colocar o segundo item aqui da nossa lista de livros. Vamos copiar aqui e colocar da mesma forma aqui. Ok. Então com isso, a gente agora tem aqui uma variável, que é a nossa lista de livros, para a gente poder trazer para a nossa renderização. Então aqui agora, basta a gente criar aqui um map desse books, e aí sim renderizar para cada item que esse books tiver aqui, eu renderizo essa div com H2. Então não preciso mais de 2 aqui. Eu vou fazer aqui um books. Vou até quebrar aqui, ó. Books.map. E aí aqui, para cada book que eu pegar, eu vou renderizar, né? E aí nesse caso, eu passo dentro de parênteses para não precisar colocar um return aqui. E aí eu pego esse trecho de código, que é o que eu quero imprimir para cada livro, e coloco aqui dentro. Beleza? E aí dessa forma já está tudo aqui. Agora o que eu vou imprimir é cada um dos books que a gente está percorrendo aqui de dentro da nossa estrutura de dados, né? Então é o book.name, que é o que a gente tem ali. E pronto. Dessa forma, eu estou agora separando os dados da renderização, ok? E aí a gente melhora, né, a leitura do nosso código, podendo até reaproveitar, se eu precisar substituir essa estrutura de dados por uma API, né, acesso a uma API, facilmente substituo aqui e não preciso mexer em quase nada aqui. Mas a gente ainda vai evoluir isso. O que nós vamos fazer agora é rodar o teste para ver se isso continua passando, beleza? Então eu vou abrir o terminal aqui. Perceba que eu troquei a IDE, mas não muda nada, né? Tanto faz qual IDE você vai usar aí. npm start. A aplicação precisa estar em execução. Então aqui no outro shell, aí sim eu executo aqui o npm run cy:\open. Vai abrir aqui a interface gráfica. Isso é para a gente poder conferir se o nosso teste continua passando, né? Daí a vantagem de trabalhar com o TDD, porque a cada refatoração que você faz, você vem aqui e reexecuta o teste. E ele estando da mesma forma, né? Ou seja, passando, não há problema, você pode seguir refatorando o teu código. E a gente continua, de fato, recebendo os 2 itens da lista aqui, né? Sem problemas nenhum. Vamos voltar aqui para a IDE. Beleza, então agora que a gente já tem esse map aqui e eu só tenho a renderização aqui, né, eu só estou escrevendo uma vez esse código, esse H2 aqui, da mesma forma como a gente tem aqui, ó, um H2 sendo renderizado com o typography, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pegar aqui, ó, copiar, vou substituir aqui esse H2 aqui pelo elemento
que vai ter uma estilização um pouco melhor, né? A fonte vai ficar melhor para... Vou quebrar aqui. Como a gente está sem configuração de S-Lint aqui, então ele não está fazendo isso automático. Vou quebrar aqui também, para o nosso código ficar mais legível. Quanto mais para a direita fica, pior para você ler e entender o código, beleza? Então aqui eu vou usar aqui um H5, variante H5 também, e vou dizer aqui no teste que ao invés dele pegar aqui ó, um H2, aqui ó, ele vai pegar um H5 agora. Vamos ver se isso continua passando. A única referência que a gente tem aqui é nesse lugar aqui. Vamos lá, voltar no teste. Atualizar aqui, ó. E ele passou, sem problema. E agora a gente tem uma fonte mais legal aqui, né? Já usando o Material UI. Então a gente vai melhorando aos poucos aqui. Depois disso, podemos agora fazer melhor ainda aqui no nosso código. A gente pode extrair o bloco dessa função aqui, ó, tudo isso aqui, a gente extrai. Isso é responsável por renderizar nossa lista de livros, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar isso e criar uma constante separada disso aqui, né? Então esse bloco aqui, ó, que é essa div, na verdade, isso aqui a gente extrai daqui, separa isso em um componente. Então eu vou dar um Ctrl X aqui. O que eu vou fazer? Vou aqui, ó, antes do return, aqui em cima, depois do nosso constante books aqui, vou criar outra constante, vou chamar de render books. Perceba que a gente vai quebrando, né, para ir facilitando a reutilização ou refatoração, manutenção futura, tudo isso. E aí, esse render books, ele vai receber por parâmetro aqui o nosso books, que está definido logo acima, né? E vai ser uma função anônima aqui. E aí aqui a gente retorna exatamente o que a gente copiou ali. Passar aqui o parênteses e aqui dentro eu colo o que a gente copiou dali. A gente recortou daqui, na verdade, né? Então agora, por enquanto, só está sendo renderizado o título. Nossa lista está toda aqui dentro dessa constante aqui, render books. A princípio não precisa mudar mais nada, porque o books está sendo recebido por parâmetro aqui, e é ele que a gente usa aqui para fazer o map. E agora, basta eu vir aqui, ó, onde estava o código e chamar essa função, né? Passando para ela o books por parâmetro. Então aqui eu abro aqui um trecho de código e chamo aqui, ó, render books e passo aqui o books por parâmetro. Pronto. Então, ó, o que está sendo renderizado agora ficou mais curto ainda, né? Isso aqui está separado. Se eu quiser usar esse render books em outro lugar, eu posso simplesmente colocar um export aqui na frente e a gente reaproveita isso para outras partes da aplicação. Vamos agora verificar se os testes continuam passando. Vamos voltar aqui, atualizar. E beleza, ó, nosso teste continua passando. Nossa lista está aqui renderizada. Porém, o nosso código está bem mais apresentável, bem mais reaproveitável, né? Então, aqui está uma bela demonstração dos benefícios que o TDD oferece. Limpeza mais fácil e segura, ou seja, eu posso trabalhar à vontade aqui, porque cada alteração que a gente faz no código, cada refatoração que a gente faz, a gente vem aqui, ó, e verifica se continua passando. Se continua passando, é porque a regra de negócio está sendo atendida. Qual é a regra aqui nesse caso? É bem simples, mas é uma regra. Eu quero uma lista com 2 livros. Essa é a regra. E ela continua aqui, porém a gente tem um código com mais qualidade. Então, essa foi uma aula bem curta, para a gente poder ver os poderes aí de refatoração usando o TDD. E a gente, na sequência, vai continuar melhorando isso aqui, beleza? Vamos componentizar ainda essa questão aqui para melhorar ainda mais. Vamos em frente aí.